Olá, eu me chamo Guilherme Braustin, sou membro do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e também professor da UERGS. E nesse vídeo, que faz parte do projeto Bem Está no Ar, eu vou estar apresentando, falando um pouquinho a respeito da questão do suicídio, mais especificamente sobre alguns fatos e mitos ligados com o suicídio. Para estar produzindo esse material, esta fala, eu parti de um livro da Organização Mundial da Saúde, que fala sobre cuidados que a gente tem que ter para evitar o suicídio. É um livro especificamente para a área médica, né, e fala de alguns cuidados que os profissionais da área médica têm que ter ao estarem abordando pessoas com tendência suicida, mas os fatos e os mitos servem para todos nós. É importante que todos nós tenhamos ele em mente para poder ter como estar agindo diante desse mal que é o suicídio, deste grande problema. O primeiro mito que é apresentado: falar sobre o suicídio é uma má ideia, pode ser interpretado como suicídio, como um incentivo. Isso é um mito, tá? O fato é que, como o suicídio, como essa questão ela costuma ser ignorada, muitas vezes a pessoa que tem a tendência suicida, que tem o pensamento, a intenção suicida, ela acaba não tendo um canal com quem está falando sobre o problema. Nesse sentido, para evitar o suicídio, para ter uma chance maior de evitar isso, é importante que sempre se manter canais de comunicação abertos sobre a temática, para que a pessoa que tem intenção, ela possa estar enxergando um caminho, possa estar enxergando alguém com quem conversar sobre essa situação. Tá? No caso do suicídio, muitas vezes a pessoa ela se sente isolada e ela não sabe com quem está tratando. Portanto, falar sobre é uma forma de manter uma janela, uma porta aberta para que a questão não se consuma. Um outro mito: as pessoas que falam sobre o suicídio não têm intenção de fazê-lo. Mentira! Tá? Isso é falso. Via de regra, muitas vezes, tá, a pessoa que comete o suicídio, ela dá indícios antes de estar fazendo isso, e muitas vezes ela fala abertamente: olha, eu não vejo mais razão para viver, minha vida está horrível, eu estou pensando em tirar minha vida. Enfim, tá? O que ocorre? Essas pessoas muitas vezes elas não veem outra opção se não estar tirando a própria vida. Tá? Além disso, quando a pessoa está numa situação de estresse, os hormônios do estresse fazem muitas vezes com que, se é um estresse crônico, contínuo, faz com que ela não veja outras saídas que não essa. Tá? Dessa forma, novamente, manter canais abertos de comunicação é um importante meio para estar evitando que essa situação acabe acontecendo. Outro mito: alguém que é suicida está determinado a morrer. Não. Tá? O suicida, ele transita entre duas áreas. Tá? Entre esse desejo de morrer e um desejo grande de viver. A questão é que a pessoa ela tem o desejo, é uma situação complexa, tá? Mas muitas vezes a pessoa tem sim o desejo de viver, mas não consegue. Se a gente for pensar no caso do adolescente, que é uma época que acontece muito suicídio, o adolescente ele quer viver, ele quer ter amigos, mas não consegue. Ele quer ser bem visto, mas não consegue. Ele quer viver plenamente e não consegue. Tá? Isso leva muitas vezes a enxergar como única saída para ter uma vida plena. Eu sei que é contraditório, mas a única forma de ver uma vida na cabeça da pessoa, a única forma de ter uma vida plena, de viver de verdade, de se livrar desse monte de problema, é estar tirando a própria vida. Tá? Que não é o caminho. Se a gente for ver no caso do adolescente hoje ainda. Tá? Quando eu fiz ensino médio, ensino fundamental também, não tinha internet ainda. Tá? Não tão desenvolvida assim. E aí, quando a gente sofria bullying, era na escola que a gente sofria. Hoje, com a internet, com mídias sociais, o adolescente ele sofre bullying na escola e ele chega em casa e continua sofrendo bullying constantemente. Né? Isso acaba deixando ele numa situação de extremo estresse, extrema fragilidade, em que ele quer fazer um monte de coisa, mas não consegue, tá? Por causa das restrições. Então, quanto a esse mito, né? Alguém que é suicida está determinado a morrer? Não
Não necessariamente. Tá? Se suicidar pode ter muito a ver com o desejo de viver, só que não conseguir fazer isso, desejo de obter coisas, de ter sucesso, mas não conseguir. Tá? E aí uma forma que a pessoa acaba enxergando para lidar com a situação pode ser o suicídio, que novamente não é a melhor forma nem a única. Um outro mito: a maioria dos suicídios acontece repentinamente, sem aviso prévio. Como eu já falei lá no primeiro, não necessariamente. Muitas vezes a pessoa ela fala abertamente: eu não quero mais viver, eu não vejo mais graça na vida. Ela dá sinais de mudanças de comportamento, fica mais quieta, mais retraída, ou sai falando. Ela muda o seu comportamento que, se a gente estiver atento, a gente vê que algo está errado. Tá? Mas para aqueles que já viveram uma situação de suicídio próxima, né, a gente não pode estar se culpando, a gente não tem como saber tudo que passa na cabeça da pessoa. Mas o que é importante é que ela dá sinais. Né? Por exemplo, alguns sinais de alerta, como irritação, agitação excessiva, sentimentos de tristeza, baixa autoestima, impotência, tentativas prévias de suicídio, relatos de violência psicológica, física, sexual, negligência, tudo isso predispõe a pessoa, né, ao suicídio. Problemas de saúde mental, uso de álcool e drogas, tudo isso são indícios de que a pessoa pode estar indo para o caminho do suicídio. Um outro mito: uma vez que alguém suicida, ele ou ela sempre permanecerá suicida. Não. Tá? Via de regra, as tentativas de suicídio acontecem no momento pontual. O pensamento suicida pode estar voltando para a mente da pessoa para o resto da vida. Tá? Mas não quer dizer que a tentativa vai estar acontecendo. Tá? Mesmo que o pensamento volte, a pessoa ela tem como aprender como lidar com isso e como evitar esse tipo de situação. Mas mesmo que o suicídio seja uma questão complexa, os pensamentos eles podem reaparecer ao longo da vida. Mas isso não quer dizer que a pessoa, pro resto da vida, vai continuar querendo cometer o suicídio. Durante esse processo, né, nessas crises mais pontuais de pensamento e de tentativa mesmo, é essencial que tenha alguém do lado com que essa pessoa possa contar. Tá? A grande questão é que esses canais de comunicação eles têm que estar abertos antes da crise. Que no momento de crise, se a pessoa já está isolada, já não vê outra saída, no momento de crise, ela pode não encontrar esse apoio que ela precisa para evitar essa situação. Um outro mito: somente pessoas com transtorno mental são suicidas. Não. Tá? Nem sempre quem tem transtorno mental vai ter o pensamento suicida, e nem sempre a pessoa que comete o suicídio, que pensa em cometer suicídio, tem transtorno mental. Nem sempre ela vai ser depressiva. Pode ser um episódio. A vida dela pode estar passando por várias mudanças e ela, naquele momento, ela não enxerga outra coisa, outra saída. Tá? Mas ter pensamento suicida não quer dizer que a pessoa tem um transtorno mental, tem uma esquizofrenia ou algo do tipo. Quer dizer que ela está passando por um momento pontual de profunda tristeza, um momento que pode ser pontual ou não, né? Dependendo da pessoa, ela pode ter uma tristeza permanente e encontra no suicídio uma forma de se livrar da tristeza. Mas não necessariamente existe relação entre transtorno e tentativa de suicídio. Um outro mito: o comportamento suicida é fácil de explicar. Não, não é. É uma situação complexa, envolve um monte de coisa. E é uma situação que ela afeta todo mundo que está em volta. Tá? Quando a gente vai estudar, lá na parte de criminologia, quando a gente estuda o que leva uma pessoa ao suicídio, a gente vai ver que tem fatores ambientais, biológicos, genéticos, sociais, é um monte de coisa que contribui para que a pessoa pense nisso. Tem questões de maturidade cerebral, maturidade do córtex pré-frontal, que é a região que faz com que a gente freie os nossos impulsos. Então, uma pessoa impulsiva, ela pode estar recorrendo mais facilmente a isso. É normal a gente pensar coisas ruins, a gente ter tristeza,
A gente ter episódios ali de tristeza, de depressão. A questão é que isso não quer dizer que a gente vai estar cometendo o ato, tá? Enfim, nunca é fácil a gente entender esse comportamento. Envolve um monte de fatores. Por isso, quem está envolvido, quem presenciou esse tipo de ato na sua proximidade, não deve ter um sentimento de culpa, né? Foi o que eu disse, foi a briga que eu tive com a pessoa que fez com que ela cometesse isso. É um monte de coisa que envolve, tá? É uma escolha da pessoa, tá? No momento em que ela está num estresse muito intenso e que ela não vê outra escolha que não essa. O último mito: o suicídio é um meio apropriado de lidar com os problemas. Não é. O suicídio não é um meio apropriado e nem um único meio. A grande questão aqui é que, para a pessoa enxergar o suicídio como único meio, significa que de algum modo ela está isolada, que ela não está encontrando socorro em outro lugar. Eu já falei ali em outros mitos, muitas vezes a pessoa ela grita por socorro, ela pede socorro da sua forma, mas a gente não percebe, tá? Por que não é um meio apropriado de lidar? Porque isso afeta todo mundo que está em volta, afeta a família, afeta amigos, afeta conhecidos, colegas de trabalho, afeta todo mundo. E tem um impacto devastador da gente ficar pensando, né, será que a pessoa deu um sinal e eu não percebi? Mas novamente, tá, para aqueles que vivenciam esse tipo de situação, a gente não deve estar se culpando por causa disso. Tá? É uma situação extremamente complexa. A gente não sabe o que passa na mente da pessoa que comete esse ato. Lógico, todo mundo é devastado, né? Mas culpa, a gente não deve estar carregando a culpa por causa disso também, tá? Sei que não é fácil falar isso para quem está envolvido, mas não se deve carregar um pensamento de culpa, um sentimento de culpa, porque é um monte de coisa que envolve. Resta para nós que estamos aqui a gente pensar o que pode fazer para evitar essas situações. Na adolescência acontece muito caso de suicídio, durante a pandemia mais ainda, tá? Porque a gente está privado do convívio social. Mas nós, enquanto adultos, pais, a gente tem que estar atento. Enquanto colegas, a gente tem que manter abertos os canais. E se a pessoa dá algum indício, se ela fala, a gente tem que levar a sério. Tá? Enquanto professor do ensino fundamental, a gente vive esse tipo de situação. Tá? Pessoas falando, né? Não quero mais viver. E tinha professor que não levava a sério. Tá? É sério, tá? Se alguém fala, pode ser que a pessoa não faça. Tá? Mas se ela dá os sinais, a gente tem que estar atento, a gente tem que ajudar, em especial adolescentes, que são mais impulsivos, porque o sistema nervoso deles está se desenvolvendo ainda. Tá? Então, o que eu quero deixar de final dessa apresentação? Suicídio é uma situação bem real. Tá? Crianças, adolescentes se suicidam. Eles passam, ao entrar na adolescência, a gente passa a estar consciente do monte de mudanças, a gente passa a estar consciente que a gente enxerga os outros, que a gente também é enxergado, a gente também é visto pelos outros. E se a gente não tiver um canal de apoio, alguém com quem se comunicar, é mais fácil a gente não enxergar outras saídas para os problemas que a gente passa durante essa fase. Okay? Então, estejamos atentos a isso, para poder estar ajudando aqueles que estão ao nosso redor. Até mais.